A Libras, língua brasileira de sinais, que é utilizada pela comunidade surda e também por ouvintes como forma de interação, é um assunto que hoje nós vamos tratar diretamente com a professora Andréa Martins Amaro, psicopedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, graduada em Letras Libras. Ela está falando com a gente diretamente de Divinópolis. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, eu estou aqui em Divinópolis. Tudo bem com você? Tudo bem com o pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouquinho da origem da Libras para a gente. A Libras é uma língua, né? E como que surgiu essa língua? Na realidade, a Libras veio para o Brasil a pedido de Dom Pedro II, quando o neto dele nasceu surdo. Então, Dom Pedro ficou sabendo que na França havia um estudo muito grande, muito avançado com crianças surdas, e aí existia também uma língua de sinais, uma forma de comunicação. Dom Pedro, então, trouxe para o Brasil o E, que era um discípulo de Lepé, e ele veio para o Brasil trazendo a língua francesa de sinais. E aqui, no Brasil, ele começou a ensinar às crianças essa língua francesa, e as próprias crianças, como a língua faz parte, né, da comunidade, do cotidiano, elas foram se adaptando, foram se adaptando, e aí surgiu então a nossa língua de sinais brasileira. Existe uma diferença, professora, entre ser surdo e deficiente auditivo, não é? Na realidade, os dois têm perdas auditivas. Aí é bem claro falar. A surdez, ela vem de deficiência leve, moderada, severa, né? E aí, quando o indivíduo surdo, ele tem a perda, às vezes nasceu com a perda ou teve algum problema quando criança, os pais é que definem qual a aquisição da língua dessa criança. Então, a diferença está aí. Quando eu falo de um sujeito surdo, eu falo de um sujeito que tem a identidade surda. O que é isso? É aquele sujeito que utiliza a língua de sinais, que vive numa comunidade onde as pessoas são surdas, que é o utente da língua de sinais. Quando a gente fala deficiente auditivo, é uma pessoa também que perdeu a audição e ela utiliza a língua portuguesa para se comunicar. E aí ela aprendeu o quê? A oralização. Então ela se comunica, o cérebro dela consegue, né, ler os lábios e, através de muito tratamento, muito acompanhamento com fono, ela também aprendeu a falar. Então a diferença está nisso aí, na língua. O sujeito surdo, ele é surdo porque tem a identidade surda, usa a língua de sinais, aí ele tem uma comunidade, tem uma língua própria. O deficiente auditivo é aquela pessoa que vive na nossa sociedade, né, com os ouvintes, ele fala, às vezes você percebe que ele fala assim, eu tenho um pouquinho de perda auditiva, tem um sotaque, né, uma maneira diferente, mas ele consegue comunicar super bem dentro da língua portuguesa. Existe aí muitas leis de inclusão dos surdos, das pessoas surdas no Brasil, né? As leis estão sendo cumpridas? Qual é a opinião da senhora sobre isso? Olha, infelizmente, leis a gente tem muitas, principalmente aquelas que favorecem a comunidade surda e o povo surdo. Só que para uma lei ser cumprida, nesse caso, essa acessibilidade, ela necessita também que a sociedade em si conheça a língua de sinais. Então, para a inclusão do surdo ser realmente verdadeira, é necessário que a língua de sinais faça parte do nosso cotidiano, que as pessoas não tenham medo de se comunicar com o surdo, que elas não tenham receio de aprender a língua. Olha que bacana, eu vou aprender uma outra língua dentro do meu país, com pessoas que utilizam essa língua dentro do meu próprio país. Isso é muito bom, isso é muito importante. E quando isso começa a acontecer, mais pessoas começam a conhecer a língua de sinais, começam a se comunicar e a ter interesse por essa língua, o surdo consegue ser mais bem assistido. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a se sentirem mais incluídas na sociedade? Sim, eu acho que uma das coisas que é importante é a gente entender as diferenças, né? Ah, ele é surdo, poxa, que legal, ele comunica através da língua de sinais. O que eu posso fazer para tentar fazer uma comunicação com ele? Isso ajuda muito, porque o sujeito surdo, ele encontra vários limites, assim, várias dificuldades dentro da nossa sociedade. Se ele vai no hospital, se ele não encontra um profissional que faz a língua de sinais para poder traduzir aquilo que ele está sentindo, ele tem dificuldade nessa comunicação. E aí é no fórum, e aí é nas escolas, e aí é em vários lugares, sabe?
E quando as pessoas começam a entender que a língua de sinais é uma língua simples, gostosa, fácil de aprender, e as pessoas se interessam por essa língua, pode até ser que naquele espaço que o surdo for não tenha um profissional, mas ele talvez encontre pessoas lá que consigam fazer pelo menos uma comunicação básica. Vamos progredindo, né, professor? Um abraço, Isso professor. mesmo. Agradecimentos aqui em nome de toda a nossa equipe. Um abraço para os nossos amigos de Divinópolis aí também, tá? Eu que agradeço e precisando, a gente está à disposição de vocês. Um abraço, obrigada.